Olá, um bom dia para você. Prioridade para exames auditivos e visuais foi aprovada para alunos da rede pública de ensino fundamental no plenário nesta quarta-feira. Os detalhes na reportagem de Karine Beloso. Uma das maiores causas de prejuízos nos processos de aprendizagem nas escolas vem de problemas de visão e audição dos alunos. Muitas vezes a criança já nasce com alguma dificuldade e nem os pais nem os professores percebem. Eu acho, e pela vivência que eu tenho, poucas vezes, sobretudo nas camadas de pessoas economicamente mais fracas, de menor poder aquisitivo, esses jovens até têm vergonha de dizer que não está enxergando bem. Está na aula, está ouvindo, mas não tem capacidade de ler. Pensando nisso, os senadores aprovaram uma proposta para a rede pública oferecer exames de vista e de audição aos alunos que entram no ensino fundamental. O autor do projeto, o deputado Jorge Tadeu Mudalem. Cumprimentar os dois relatores, Lídice da Mata na Comissão de Educação e Otto Alencar na Comissão de Assuntos Sociais. O PLC 2014-2015 institui exames de vistas anuais e obrigatórias para alunos do ensino fundamental, que deverão ser realizados por profissionais habilitados no decorrer do primeiro semestre letivo, admitida a realização e avaliação preliminar por professores treinados. O texto aprovado agora pelo Senado vai precisar passar ainda por turno suplementar em outra sessão a ser marcada em plenário. Os senadores também aprovaram uma resolução autorizando o município de Maracanaú, no Ceará, a contratar operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu aproveito para parabenizar ao meu querido prefeito Firmo Camussa e a toda a sociedade, a todos os moradores da grande cidade de Maracanaú, no meu querido Ceará, que vai receber mais de 123 milhões de reais nesse projeto. Os senadores aprovaram ainda as indicações de Henrique de Almeida Ávila para o Conselho Nacional de Justiça e do diplomata Eduardo Paes Saboia para embaixador no Japão. O salário mínimo do ano que vem poderá ser menor do que o previsto inicialmente pelo governo. A estimativa consta de uma nota técnica da consultoria da Comissão Mista de Orçamento, divulgada nesta semana. O salário mínimo de 2019 poderá ter sua previsão reduzida de R$ 1.002 para R$ 998. Seria um reajuste de 4,71% sobre o valor atual de R$ 954. O cálculo foi feito pela consultoria da Comissão Mista de Orçamento, com base na expectativa de inflação para este ano. Quando o governo enviou o projeto da LDO em abril, havia uma estimativa de inflação para 2018 que levaria o salário mínimo a um valor de R$ 1.002. Em maio, o governo apresentou um outro relatório que reduzia essa expectativa de inflação para 2018 e nós fizemos os cálculos que, com essa nova expectativa de inflação, o salário mínimo em 2019 passaria para 998. Mas isso não são valores fechados ainda. Caso a expectativa de redução do salário mínimo se confirme, o governo poderá deixar de gastar 1,2 bilhão de reais. Isso porque cada R$1 de aumento do salário mínimo significa um impacto financeiro de quase 304 milhões de reais ao ano nas contas públicas. O ministro do Planejamento falou nesta quarta-feira aos parlamentares da Comissão Mista de Orçamento, mas não confirmou a redução da estimativa. Nós iremos rever mais na frente, ou mais no final do ano. Então, são projeções. Era uma projeção de 15 de março, nós faremos outras projeções. Nossas projeções podem mudar ao longo do ano. Na verdade, nós temos que torcer que a inflação baixe e que o Brasil retome o seu crescimento. Ou seja, nós temos que fazer com que se gerem empregos, se gerem riquezas, para podermos, de fato, corresponder às expectativas, não só em nível de União, mas também que nós tenhamos os estados se desenvolvendo e os municípios
princípios brasileiros. Esse é o esforço, ou seja, nós temos questões pontuais que não adianta, nós temos que ver a questão como um todo, ou seja, reformas estruturais para permitir de que nós, de fato, criemos condições para que no ano que vem não tenhamos mais necessidade de ficarmos discutindo, digamos, questões de valores que não há condições de serem resolvidas. Ou seja, milagre nós ainda não conseguimos fazer. A implantação do voto impresso, que acompanharia as urnas eletrônicas nas eleições já a partir deste ano, foi suspensa pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros julgaram nesta quarta-feira um pedido de cautelar em uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que apontou que a medida coloca em risco o sigilo do voto. Agora a gente confere a programação das comissões do Senado para hoje. Às 9 horas, na Comissão de Relações Exteriores, vão ser sabatinados diplomatas indicados para os cargos de embaixador do Brasil no Malaui e no Azerbaijão. Às 10 horas, a CPI dos maus-tratos contra crianças e adolescentes analisa requerimentos. E às 6 da tarde, na Comissão Senado do Futuro, vai ser realizada a audiência pública sobre o empreendedorismo. Projeto de lei que pretende substituir o plástico por material biodegradável da composição de produtos descartáveis está em tramitação no Senado. No supermercado, na garrafinha de água, nas atividades mais comuns da rotina de milhões de brasileiros, lá está ele, o plástico. A leveza e flexibilidade são facilidades trazidas por esse produto, mas as dificuldades aparecem quando ele vai parar na lixeira, ou pior, quando é descartado nos bueiros, rios e mares. Hoje, o plástico é um problema ambiental que coloca em risco a sustentabilidade do planeta. Para se ter uma ideia, só no Brasil são consumidos 720 milhões de copos descartáveis por dia. Pensando nisso, a senadora Rose de Freitas elaborou um projeto de lei que pretende retirar o plástico da composição de pratos, copos, canudos, bandejas e talheres descartáveis. O que se propõe é que voltemos nossa energia, nossos estudos, nossas pesquisas para descobrir embalagens que possam contribuir mais para a manutenção do meio ambiente, pelo menos retirar dele o percentual tão elevado dessas embalagens que são jogadas no rio e afetam tanto a vida da fauna e da flora, a vida do meio ambiente, a vida do cidadão. É isso que se pretende. A quantidade de plástico nas águas, tanto nos materiais que são jogados, que às vezes acabam dando prejuízo para a fauna mesmo, para a fauna marinha, como também essa parte desses materiais que se liquefazem e acabam entrando no organismo. A ideia é que o plástico seja substituído em 20% dos utensílios nos primeiros 2 anos de vigência da lei, aumentando gradativamente para 50% após 4 anos. 60% depois de 6 anos e 80% passados 8 anos. O objetivo é que após 10 anos o plástico seja completamente retirado da composição de pratos, copos, canudos, bandejas e talheres descartáveis e substituído por materiais biodegradáveis. Um copinho de plástico como esse leva de 250 a 400 anos para se decompor, dependendo do local onde ele é descartado. Agora, se ele fosse feito de plástico biodegradável, o seu tempo na natureza seria de apenas 180 dias. Realmente a diferença é grande. E embora o projeto de lei já tenha sido aprovado na Comissão de Meio Ambiente, ele ainda precisa passar por outras comissões, pelo plenário, pela Câmara, e assim vai demorar um pouquinho para entrar em vigor na sociedade. Mas se enquanto isso, a gente tivesse outra forma de consumir que gerasse ainda menos impacto para o meio ambiente. Há que se ter uma combinação entre os dois fatores. Se utilizar plásticos mais amigáveis ao meio ambiente, que possam ser facilmente degradáveis, e há que se ter também uma informação, um processo educativo junto à população para se diminuir a cultura do descartável.
Empresas que participam de licitação em obras públicas podem ter que reservar vagas para a contratação de pessoas em situação de rua. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado e que está na Comissão de Constituição e Justiça. Acompanhe na reportagem de Soraya Mendanha. Rogério Soares, conhecido como Barba, foi abandonado pela mãe assim que nasceu. Ele viveu nas ruas por 30 anos e conta as dificuldades enfrentadas. Fiquei 8 meses sem tomar banho, eu estava tomando 1 litro de álcool de poço por dia. Eu comia comida do lixo como um animal come, normal, para mim era normal aquilo. Com o objetivo de reintegrar gente como o Barba na sociedade, um projeto em tramitação no Senado prevê para as empresas que participam de licitações de obras públicas a reserva de vagas para contratação de pessoas em situação de rua. Esse sim, estão à margem de qualquer possibilidade de inclusão. Menosprezadas, fracassadas e desumanizadas. Provavelmente são todos os fatores que levam aí a outros distúrbios como alcoolismo, depressão, suicídio e tudo mais. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal considera importante a contratação de parcelas excluídas da sociedade, mas acredita que elas deveriam ser feitas por meio de incentivo às empresas. Nos primeiros tempos, a absorção seria mínima, pequena, mas ao longo do tempo, a absorção iria crescer, primeiro, no custo. Segundo, na satisfação que o empresário tem, os chefes, os gestores da empresa têm, até os colegas de trabalho têm, de estar trazendo alguém à vida real de novo. Esta assistente social elogiou o projeto. Eu acho que é ver uma população invisível, ter um primeiro olhar para essa população. Marta Salles alerta para um problema recorrente dessas pessoas. Nós precisamos que ele tenha um apoio da saúde, principalmente da saúde, que também tem a questão da droga, do uso de outros entorpecentes, não é? Da questão do álcool, que ele precisa ter um bom atendimento numa unidade para que ele mantenha no emprego, porque senão também não vai ficar. Porque ele está com um ciclo de vida tão acostumado na rua que se ele não tiver essas políticas apoiando, e eu acho que aí cada estado terá que criar um comitê com vistas à inserção desse usuário numa oportunidade dessa, mas com a integralidade das políticas públicas. Porque o sofrimento é grande. Ninguém está na rua porque quer. O Senado começa a examinar nos próximos dias projeto que regula a desistência de compra de imóvel. Pelo texto aprovado ontem pelos deputados, o comprador que desistir de ficar com o imóvel terá direito a receber 50% dos valores pagos após dedução antecipada da corretagem. Outra proposta aprovada ontem pelos deputados e que vai ser analisada pelos senadores é a que trata das duplicatas eletrônicas. Duplicata é um título de crédito que, por ter força de sentença judicial transitada em julgado, pode ser executada para cobrar débitos decorrentes de operações de compra e venda a prazo, sem necessidade de se recorrer à justiça. No sistema eletrônico deverão constar os dados de apresentação, aceite, devolução e formalização da prova do pagamento, o controle e a transferência de titularidade, se houver, e o endosso ou o aval, entre outros dados. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.